Bom dia pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Hoje o vídeo aqui vai ser um pouco diferente, vai ser um vídeo de react. Eu vou estar querendo analisar esse canal aqui, ó, que chama Cakaiju. É um canal que já faz algum tempo que eu quero reagir porque ele tem aparecido no meu feed há um tempo, né? E eu gostaria de reagir a um vídeo dele pra ver qual é a dele mesmo, sabe? Porque até o momento a impressão que eu tenho desse canal aqui que é simplesmente uma menina, né, que achou um nicho perfeito para farmar gado e tá farmando muito gado aqui. Problema nenhum, a internet sempre farmou gado, nada contra, mas eu tenho a minha primeira impressão desse canal aqui é que ela é uma espécie de gênio, né? Ela achou um nicho perfeito para farmar gado, porque o que ela faz é, ela nem mostra o rosto, né? Nem precisa mostrar, ela bota um personagem fofinho, fala fino. E ela fala basicamente de temas da que nego da Red Pill falava, né, há muito tempo. Só que assim, como ela não é um careca falando, né? Aí parece que os gado resolve ouvir e dar view pra ela, né? Que os gados só escuta quando é mulher falando. Aí ela tem uns vídeos aqui tipo, ah, mulher brasileira gosta de estrangeiro, o nerdola é o arquétipo masculino mais subestimado da atualidade. Parece que é o tipo de conteúdo que o gado gosta de ver, né? O gado gosta de ver uma mulher fofinha falando que ele quer ouvir e fingindo que se importa com os problemas dele, né? E essa é a impressão que eu tenho dela. Ó, ah, ela fala de lei, essas bosta aí que Red Pill já falava, mas que a galera tá cagando porque ninguém liga pra um careca falando, mas quando é uma mina fofinha falando, eles escutam. Então eu vou estar vendo esse vídeo aqui do porquê mulher estrangeira se interessa por homem brasileiro, porque eu tô realmente curioso, né? Eu não sabia que uma mulher de primeiro mundo ia se interessar por um brasileiro. Eu vou descobrir aqui agora. Vamos ver aqui. Olá, galerinha do mal! Aqui é a Cakaiju. Quando a gente Como ela fala fino, fala fofinho. fala que mulheres estrangeiras demonstram interesse por homens brasileiros, muita gente já começa a viajar. Uns acham que é exagero, outros acham que é interesse escondido, e tem quem transforma isso em vaidade. Mas a realidade costuma ser bem mais simples e bem mais humana. A pergunta aqui não é se o homem brasileiro é melhor, não é isso. A pergunta certa é: por que para muitas mulheres de fora, o brasileiro causa impacto logo no primeiro contato? E a resposta começa em algo muito mais básico: o jeito de se comunicar. O homem brasileiro em geral fala o que pensa e não fica cheio de rodeios, não fica testando mil versões da mesma frase para ver qual vai desagradar menos. Ele não é grosseiro, mas também não é excessivamente filtrado. E isso, para quem vem de culturas muito rígidas socialmente, causa um choque imediato. Em muitos países, principalmente na Europa e em partes da Ásia, existe um código social muito refinado. E tudo precisa ser dito do jeito certo, na hora certa e com o tom certo. As pessoas passam muito tempo se policiando, medindo palavras, evitando qualquer desconforto. E isso cria relações educadas, mas muitas vezes frias, distantes e travadas. Quando uma mulher dessas culturas conhece um brasileiro, ela sente a diferença na hora, porque o brasileiro ele olha no olho, puxa assunto, ri, fala besteira, elogia sem transformar tudo num protocolo e não fica tentando parecer algo que não é. E toda essa interação gera uma sensação de naturalidade que hoje é rara. E não é que brasileiro seja sem filtro, é que o filtro dele é mais simples. Ele fala com intenção clara, se gosta ele demonstra, se não gosta ele não finge, e se tá interessado, deixa isso evidente. E isso passa a sensação de segurança, porque elimina aquele jogo confuso de sinais mistos que cansa muita gente lá fora. Outro ponto que pesa muito é o humor. O homem brasileiro costuma levar a vida com mais leveza. Ele trabalha, enfrenta problema, mas ele não transforma cada dificuldade numa crise existencial interminável. Ele faz piada, ri de si mesmo, não se leva tão a sério o tempo todo. E isso, pra quem vive em sociedades extremamente extensas e pressionadas, é um alívio. Existe também uma coisa que quase ninguém fala, mas faz muita diferença. Até agora ela só tá falando que aparentemente mulher estrangeira se interessa por homem brasileiro porque eles têm um jeito de falar mais legal. Tipo, eu acho que até pode ser, acho que ela não tá nem errada, né? Mas tipo,
ela tá falando de todos os brasileiros, eu acho que isso só vale pros brasileiros bonitos, né? Mas tudo bem, vamos continuar aí. Presença emocional sem drama. O brasileiro, ele costuma ser carinhoso, mas não teatral. Ele abraça, toca, demonstra afeto e sem precisar transformar isso tudo em discurso ou poesia constante. E para muitas mulheres estrangeiras, isso é mais verdadeiro do que mil declarações bem escritas. E tudo isso junto cria uma impressão muito clara. O brasileiro parece mais humano, mais acessível e menos artificial. Não é magia e não é estereótipo vazio. É contraste cultural. Quando você passa anos lidando com relações excessivamente calculadas, encontrar alguém que é direto, caloroso e espontâneo chama atenção e chama rápido. Mas isso tá tão geral, cara. Tipo, ela tá falando de qual país em específico? Porque tem países que são muito diferentes, cara. Tipo, de que país específico que ela tá falando que as relações são supostamente teatrais ou não são? Eu não tô nem entendendo, cara. O papo dela tá tão genérico, tão assim do nada, que eu não tô entendendo nada, cara. Não tem nada específico no que ela tá falando. E é por isso que essa percepção existe. Não porque o brasileiro seja melhor, mas porque ele ainda resiste a um excesso de policiamento social que em muitos lugares matou a naturalidade das relações. Quando mulheres estrangeiras falam sobre homens brasileiros, muita gente trata esses traços como se fosse algo folclórico, quase um charme natural. Tá, mas que mulheres brasileiras? Tipo, ela não fala nada, não mostra uma print, não fala de um país específico, ela só fala que, ah, foda-se, as mulheres brasileiras estão falando bem dos brasileiros e tal, porque, nossa, eles não são teatrais, eles são verdadeiros. Nossa, brasileira é um anjo, né, gente? Brasileira é bom demais. E no país estrangeiro, o pessoal é muito teatral, é muito falso, não tô entendendo nada, cara. Mas não são. Eles nascem de uma realidade dura, repetitiva e pouco indulgente. O trabalho, por exemplo, não vem de vocação romântica. O Brasil é um país afundado em corrupção, com uma economia instável e um futuro pouco previsível. Aqui o esforço raramente é recompensado de forma justa, e isso obriga o brasileiro a se adaptar o tempo todo. E isso envolve mudar de plano, aprender outra função, improvisar, recomeçar. E quem não desenvolve essa capacidade simplesmente quebra. E esse contexto cria. Mas eu, assim, eu acho que mulher estrangeira não analisa esse tipo de coisa que ela tá falando, não. Que o brasileiro sabe lidar com gambiarra porque ele vem de um país fudido. Não sei, pelo menos. Sei lá, tô achando um papo muito genérico, cara, sinceramente. Mas vamos continuar aí. Há homens que não paralisam fácil. Eles podem cair, mas levantam. Podem reclamar, mas seguem. E para mulheres de fora, principalmente de países onde o sistema funciona melhor, isso transmite uma imagem muito forte de competência prática e resistência. Ela não vai falar de beleza, não, velho, porque, tipo, até agora ela só tá falando de, tipo, mil maravilhas, mas, tipo, não é como se um brasileiro qualquer, normal, fosse pra um país estrangeiro e fosse automaticamente gerar interesse em mulher estrangeira. Não, tipo, geralmente é um brasileiro que já tem dinheiro, é um cara já bonito, assim, desenrolado, né? Esse é o tipo de brasileiro que desenrola com mulher estrangeira. Não é qualquer um que gera interesse por causa desse papinho mole que ela tá mandando aí, que não faz o menor sentido. Mas não é glamour, é sobrevivência. O brasileiro aprendeu a transformar sofrimento em piada, porque se não fizer isso, enlouquece. O humor vira um mecanismo de defesa. Ele ri da política, do salário baixo, do transporte ruim e da própria situação. Isso é uma coisa deprimente, né, cara? Mas é verdade. Parece que a única coisa que o brasileiro faz, consegue fazer pra tancar a realidade merda dele é fazer humor com tudo, realmente. Mas ainda assim eu não vejo nenhuma mulher estrangeira comentar sobre isso, pelo menos na internet, né? E ela sequer tá mostrando algo assim. E aqui é importante dizer algo com honestidade. Esse humor também tem um lado negativo. Ele ajuda a gente a suportar uma miséria econômica e cultural que talvez não aceitássemos se fôssemos mais rígidos. Ele anestesia, ele normaliza o absurdo. Mas ao mesmo tempo, esse mesmo comportamento envia um sinal muito poderoso para quem olha de fora.
Parece muito que ela tá seguindo um script, né? Tipo, eu aposto que ela roteirizou o bagulho numa IA. Tipo, ela abre o gravador de voz e ela fica lendo. Para uma mulher estrangeira, ver alguém enfrentando dificuldade constante, sem se vitimizar, sem se quebrar emocionalmente e sem transformar tudo em drama, soa como força de caráter. É quase como se o brasileiro dissesse sem dizer: nada disso me destrói. Mesmo quando destrói um pouco por dentro, ele não deixa isso governar quem ele é. E esse tipo de leveza diante do peso da vida é raro em culturas onde qualquer desconforto vira crise emocional, discurso interminável ou colapso identitário. E o brasileiro sofre, mas não se define pelo sofrimento. E isso chama atenção. Chama atenção o quê, me? Chama atenção de quem, mano? Quem é que mulher que tem interesse por brasileiro por causa disso, velho? Pelo amor de Deus, cara. O carinho também nasce desse contexto. Num país onde o Estado falha, as pessoas dependem mais uma das outras. Família, vizinhos, amigos e relações próximas sempre foram uma rede de apoio real. E isso molda um homem mais acostumado ao contato humano, à proximidade, ao afeto direto. E ele não aprendeu a viver isolado, aprendeu a viver junto. Mas em algumas culturas, esse jeito afetuoso do brasileiro é até ruim, cara. Pega o Japão, por exemplo. Tem, tipo, é uma cultura muito mais reservada, muito mais quieta. Você tem que ir muito mais na educação e no sapatinho. Se tu pegar um brasileiro agindo do jeito brasileirão dele lá, ele não vai se dar bem. É, tipo, acho que provavelmente algumas mulheres não vão gostar desse jeito. Então, tipo, ela simplesmente fala do negócio genérico que mulher estrangeira, mas não especifica um lugar específico, um tipo de mulher específica. Tipo, não é bem assim. Sem falar que ela tá passando mais tempo falando do ai, como o brasileiro sofre, transforma em humor e que não sei o que o brasileiro é uma coisa incrível. Tipo, cadê o título do vídeo, cara? Tipo, meu Deus do céu, cara. Por isso o brasileiro abraça, toca, demonstra interesse sem transformar isso em teoria. Ele não intelectualiza o afeto, ele pratica. E para muitas mulheres estrangeiras, isso é um choque positivo num mundo cada vez mais distante e autocentrado. E Nossa, sim, as mulheres estão precisando de afeto, né? Tipo, ó, porque os homens gringos não dão afeto, não, né? tudo isso se conecta à firmeza de caráter, que muita gente Ah, que caráter, cara. Você quer falar que brasileiro tem caráter? É de longe o povo mais safado que tem, cara. Que porra de caráter que essa mina tá falando, cara? chama isso de conservadorismo. Oxi, conservadorismo. Quando tudo ao seu redor é instável, governo, economia, regras, futuro, o brasileiro aprende que se ele não tiver um eixo interno, ele se perde. Então ele se ancora em valores simples: palavra, lealdade, responsabilidade, coerência. Nossa, o brasileiro é um anjo, né, cara? Ele só tem lealdade, coerência, caráter, tudo de bom o brasileiro tem. E não por ideologia, mas por necessidade. Em muitos países desenvolvidos, onde a sobrevivência básica é menos ameaçada, cresce um modelo masculino que vive em função de aprovação social. Homens que mudam discurso para agradar, que se ofendem com Ah, o brasileiro não tem pressão social, não, né? Tipo, o brasileiro não chama os outros de cabaço virgão porque não tem mulher, não tem pressão pra casar, não tem uma pressão pra tu ser um cara foda, não, né? Aqui não tem isso. O brasileiro não liga, ele tá nem aí. facilidade, que performam sensibilidade, mas que não sustentam posição nenhuma. E isso não gera segurança, gera instabilidade. O homem brasileiro médio, mesmo cheio de defeitos, ainda resiste mais a isso. Cara, o homem brasileiro médio tá fudido. Ele vem de uma economia lixo. O dinheiro dele vale merda perto do que uma mulher estrangeira ganha. Tipo, a mulher estrangeira não vai ficar com um brasileiro só porque ele é um suposto anjo, né, na visão dela. Não, tipo, o brasileiro é até mais fudido. A mulher não vai descer o padrão dela de primeiro mundo, se ela estiver falando de uma mulher estrangeira de primeiro mundo, porque pode ser uma mulher estrangeira de terceiro mundo. Mas ela nem especificou no vídeo que porra de mulher estrangeira ela tá falando. Ela só tá despejando um monte de coisa sem nexo, misturado e falando que o brasileiro é um santo nesse vídeo. Ele pode errar, pode ser bruto às vezes, mas não costuma se dissolver para ser aceito. Ele fala o que pensa, sustenta Ah, ele não se dissolve não, né? O brasileiro, ele não mente não pra mulher ouvir o que ela gosta de ouvir
e ele ficar com ela, ele não mente não. O brasileiro é 100% honesto, né? O que diz e segue em frente. E para muitas mulheres, isso sinaliza algo fundamental: força interior. Não a força. Oh, nossa, a mulher tá analisando isso tudo e pensando na força interior do brasileiro. Caralho, tem alguém nos comentários que tá acreditando nisso, cara? Nossa, o que muitas odeiam aqui, as estrangeiras procuram ser tratada mal. Ah, nossa, porque as mulheres brasileiras e tal, as estrangeiras sabem valorizar o brasileiro porque ele é tão honesto, né, cara? É feito novidade e tal. Depois que acostuma, se torna normal. Sim, sim, esse cara pegou no melhor ponto aqui, velho. Por que que um brasileiro ganharia interesse no estrangeiro? Simplesmente pelo mesmo motivo que qualquer estrangeiro ganharia isso, né? Que é o fator novidade. Esse cara aqui tocou num ponto bom. Eu acho que isso ocorre por causa que em alguns países a cultura de lá ensina os homens a serem mais frios e duros. Também tem o fato de que em certos países existem muito mais mulheres do que homens. Os homens acabam sendo mais valorizados. Sim, tipo, cara, tem muitos países diferentes, com dinâmicas diferentes, economias diferentes, e tipo, ela não especificou nenhum, dá nem pra saber do que caralho de país ela tá falando, cara. Caramba, isso eu chamo de experiência, oh meu Deus. Olha, isso aí é cope, são muitas poucas as gringas que gostam de brasileiro. Ó, vou até dar um like, pelo menos tem alguém aqui que tem noção que o que essa mina tá falando tem o menor sentido, velho. Tipo, vídeo completamente genérico, nada a ver, cara. Tipo, eu vou até parar por aqui, mano, que o vídeo tá ficando muito longo, entendeu? Acho que em 8 minutos eu já consegui ver que ela não falou nada com nada nesse vídeo. Talvez depois eu reaja a um outro, né? Aquele lá do Nerdola parece interessante, né? Que eu tô vendo que ela adora jogar mentira no ouvidinho do gado, e o gado adora, o gado gosta, né? Que ela tá cheia de inscritos, cheia de like, né? E tipo, ela só fala umas coisas genéricas que não fala nem sentido, que é até mentira. Tipo, ela em nenhum momento tocou na verdade aqui, que tipo, não, cara, não é pelo fato de você ser brasileiro que uma estrangeira vai se interessar por você, não. É uma coisa muito mais complicada. Tipo, meu Deus do céu, cara. Enfim, o vídeo é esse aqui, pessoal. Valeu, react aí desse vídeo aqui da Cacaju. Valeu. O que você achou? Você discorda de mim? Você é um gado da Cacaju e quer me atacar aí? Sinta-se livre nos comentários. Valeu, tamo junto, até o próximo vídeo.